Olá pessoal de Conceição do Jacuípe, hoje uma aula especial aqui só para vocês aí do que vão fazer esse concurso de Conceição do Jacuípe. A gente vai falar sobre a lei orgânica do município, vamos fazer uma análise geral sobre essa lei. Vai ser importante aí para você que vai fazer esse concurso. E vamos falar aqui, ó, dentro dessa aula, especificamente, tá vendo aqui, ó, especificamente para o relacionado ao servidor público municipal, viu? A gente vai fazer essa aula justamente relacionada ao servidor público municipal, que é, por obséquio, aquilo que nos interessa e é aquilo que cai aí, vai cair também aí na sua prova, com certeza vai cair alguma questão relacionada ao servidor público municipal, uma vez que a lei orgânica municipal ela é a principal lei do município, tá? Então toda vez que a gente já fez aqui concursos de outras prefeituras, a lei orgânica ela é uma lei que sempre cai, então é importante a gente falar sobre ela, tá? Vamos começar aqui, ó, especificando, ó, o regime jurídico e o plano de carreira do servidor público municipal, né? Então, ó, a lei orgânica estabelece que o município deverá instituir um regime jurídico e um plano de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Isso aqui é o que está na lei orgânica do município de Conceição do Jacuípe. E o que é isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, que existe uma lei, vai existir uma lei, e com certeza já existe essa lei, que é o regime jurídico único e um plano de carreira para os servidores. Os servidores têm direito a essa lei que estabelece o quê? Estabelece o salário, estabelece a carga horária, vai estabelecer também os deveres e as obrigações dos servidores. Basicamente é isso que é estabelecido ali. Vai estabelecer também a ordem hierárquica. Então isso é importante você conhecer, uma vez que você vai prestar um concurso para uma entidade pública que você será o servidor e você terá que ter esse conhecimento sobre aquilo ali, sobre toda a instituição, né? Como ela funciona, né? Então, ó, esse regime ele é especial para garantir uniformidade nas regras de contratação, direitos, deveres e benefícios dos servidores. Então ali está estabelecido os seus direitos e também os seus deveres. Aonde? No seu regime jurídico único, né? Aí isso é o que estabelece a lei orgânica. E aí já existe uma lei, que é a lei do servidor público municipal do município de Conceição do Jacuípe. Você deve ficar atento, né? Olha, isonomia de vencimentos. Olha o que estabelece a lei orgânica. A legislação assegura isonomia dos vencimentos entre os cargos. Deixa eu ver isso aqui. Entre os cargos de atribuições iguais. Ou seja, os cargos com atribuições iguais, eles não podem ter vencimentos diferentes, né? Iguais, e ele diz aqui, ó, ou semelhantes, dentro do mesmo poder, né? Tem que ter isonomia. Quando a gente vai aqui, ó, deixa eu ir aqui numa busca no Google e vou botar para você aqui para você ver o que significa a palavra isonomia. Você vai ver que está relacionada à igualdade, para não haver uma diferenciação, né? Ó, é um princípio jurídico que estabelece que todos os cidadãos são iguais. É um princípio de igualdade, ó, perante a lei, ou seja, que deve ser tratado de forma justa, sem discriminação. Então, dentro da hierarquia, dentro da organização, não pode haver essa diferenciação, desde que seja atribuições iguais ou semelhantes, né? E dentro do mesmo poder, como está dizendo aqui, né? Isso significa que servidores que desempenham funções semelhantes devem ter remuneração equivalente, salvo nos casos de vantagens de caráter individual, peculiaridades no local de trabalho. A ideia é evitar disparidades salariais sem justificativa. Então é isso que está estabelecendo. Quem é que está estabelecendo? A lei maior do município. Quem é a lei maior do município? A lei orgânica. E a lei orgânica, ela é a Constituição ali do município. É como se fosse a Constituição, né? Lei orgânica é aquela lei que gere o organismo.
a organização, o município, enquanto uma entidade jurídica. Então ali tem uma lei maior que vai ter as regras e que todos que entrarem devem seguir, seja eles vereadores, prefeitos, servidores públicos, os cidadãos também estão inclusos ali. Então a lei ela abrange, assim como a Constituição de um país ou do Estado, ela abrange geral todas as obrigações. No caso dos servidores públicos, a gente está falando aqui especificamente, tem que ter essa isonomia nos vencimentos e tem que ter o regime e o plano de carreira, que já tem, né? Então aqui, ó, os servidores municipais têm garantidos vários direitos fundamentais que espelham os direitos dos trabalhadores da iniciativa privada em muitos casos. Vão ser, ó, salário mínimo, o salário deve ser suficiente para atender as necessidades básicas do servidor e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, previdência. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter um salário mínimo estabelecido ali para o servidor. E não pode fugir muito, não pode ser diferente demais daquilo que se vê na iniciativa privada. Então ele vai se espelhar, ó, na iniciativa privada. Então basicamente os servidores públicos vão ter um salário muito parecido com a iniciativa privada. Vamos dar um exemplo. No Brasil, R$ 1.400, né? O salário, 1.470, eu acho que é isso. O servidor público ele vai ganhar um pouquinho a mais, ou mais ou menos isso. Agora, no caso do servidor público, ele vai ter algumas vantagens. É isso que faz o salário aumentar. Mas ele se espelha aqui nos direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Salário mínimo. E que traga, esse salário mínimo tem que trazer atender algumas necessidades básicas, né? Irredutibilidade do salário, os salários não podem ser reduzidos. 13º salário, né, que todo mundo conhece, com base na remuneração integral ou na aposentadoria do servidor. Remuneração extra, né, para o trabalho noturno. Ó, remuneração do trabalho noturno é uma remuneração extra, que é deve ser superior à remuneração do trabalho diurno, ou seja, de durante o dia. As férias anuais remuneradas, vai ter que ter essas férias aqui, anuais e remuneradas, com o pagamento de, no mínimo, 1/3 a mais do salário normal durante o período de férias, e licença maternidade e paternidade. Para quem não sabe, ó, existe a licença paternidade, está aqui colocada, né? No caso da licença gestante, hoje aumentou, é 180 dias realmente. São 6 meses, né? 180 dias são 6 meses. Dias de licença paternidade é de 5. Para o pai é só 5 dias. Na vigente legislação, isso aqui não é nem da lei orgânica do município, é já da Constituição. Agora, da Constituição de outras leis que já estabelece que é 5 dias. Então vamos ver aqui também, ó, sobre estabilidade, que é o que mais interessa a muita gente, né? A estabilidade é garantida após quanto período? Qual período? Após o período de 3 anos, né? No cargo, desde que sejam nomeados após concurso público. Essa estabilidade só pode ser removida em 3 situações, né? Sentença judicial transitada e julgada. Então, assim, você se tornou servidor público, você vai ter 3 anos de efetivo exercício para você garantir o quê? Para você garantir a estabilidade, ó. Garantida a estabilidade. Agora, sobre a circunstância, depois de 3 anos somente. Por quê? Porque você vai estar em uma situação que a gente chama de em que o servidor ele entra numa situação de 3 anos, que ali ele é esqueci agora o nome, mas é um nome bem simples que a gente sabe, que é o servidor quando ele está em estágio probatório. Lembrei, o nome é estágio probatório. Esse estágio probatório são 3 anos. A lei do município estabelece 3 anos, e aí depois que ele passa por uma avaliação da chefia imediata, ou seja, você vai para um setor, vamos supor, educação. Aí lá no setor de educação você tem um diretor da escola onde você trabalha. Aí você vai ficar sob o julgamento ali do caso do diretor, e ele vai, a cada um período estabelecido na lei, dizer se você está indo bem ou não. Se você for mal, se você não for um bom servidor, você pode ser demitido, sim. Isso é
Pode acontecer no prazo de 3 anos. Passado isso, você só poderá ser demitido. Você passou os 3 anos, você é efetivo, né? Porque durante os 3 anos você ainda é, como eu disse, um servidor em estágio probatório. Agora, passou os 3 anos, você é efetivo, né? Aí você só poderá ser demitido em sentença transitada e julgado. Aí só o Poder Judiciário pode dizer se você vai ser demitido mesmo, né? Ou um processo administrativo, desde que você tenha tido ampla defesa. Aí você também poderá ser demitido. E outra opção é avaliação periódica de desempenho, conforme estabelecido em lei. Aí você não alcança esse desempenho estabelecido em lei. Que lei? A lei orgânica do município e outras leis, né? A lei do servidor público. E aí você não alcança, você também pode ser demitido. Então essas são as 3 hipóteses que você pode, como servidor, ser exonerado, né? A gente chama de aqui não dá para escrever. Exonerado. A exoneração pode ocorrer também, tá? Agora, aposentadoria. Você tem a aposentadoria dos servidores públicos municipais, segue as normas estabelecidas onde? Na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Constituição Federal e Constituição Estadual, elas são as leis maiores do país, né? Elas são as leis maiores acima do município? Não é isso. A lei Constituição, ela é sim a lei que todos devem seguir, desde estados e municípios. Não deve haver contradição entre elas. Se houver contradição entre a lei municipal e a Constituição Federal, prevalece o que diz a Constituição. Se a lei municipal contradizer a Constituição Estadual, prevalece o que diz a Constituição Estadual. Se houver um conflito entre elas, pode haver também uma judicialização desse processo aí. Eu só queria esclarecer isso. E a aposentadoria, ela é estabelecida pelo que estabelece a Constituição Federal. Isso inclui condições de tempo de serviço e contribuições previdenciárias. Acúmulo de cargos. Sobre acúmulo de cargos, é um outro item que a lei orgânica traz. Ela proíbe a acumulação, exceto quer dizer o seguinte, você pode ter 2 cargos, desde que seja 2 cargos de professor. Aí você vai poder ter 2 cargos. 2 cargos de professor, você pode ser professor da rede estadual e da rede municipal. Mas você pode ser também professor e um cargo técnico-científico. Aí você também pode. Ou 2 cargos de emprego privativos do profissional de saúde, desde que haja compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, você pode ter 2 cargos. Aí pode ser um na área de saúde, um profissional de saúde, e cargos privativos de profissionais de saúde. Pode ser 2 cargos ali, desde que haja compatibilidade de horário, 2 cargos de professor, mas no geral é proibido que você seja, por exemplo, técnico administrativo e, vamos supor, técnico administrativo e gari. Não pode, né? Então, os servidores municipais têm direito à participação em conselhos que tratem de assuntos da administração pública e remuneração pessoal, garantindo a sua apresentação e voz nas decisões que impactam diretamente suas condições de trabalho. Esses servidores, toda vez que tiver esses organismos, esses conselhos, o servidor ele deve participar, estabelece a lei, né? Os direitos sindicais, né? Os servidores eles têm assegurado direito de associação, eles podem se associar, é livre a associação dos sindicatos, isso porque não é a lei orgânica que estabelece, mas sim a Constituição. É livre o direito à sindicalização, à filiação, a participação obrigatória do sindicato nas negociações coletivas, participação obrigatória dos sindicatos, para não ficar aquele negócio de que o servidor não consegue avaliar seus próprios direitos e acaba que ele perde direitos. Então é obrigatória a participação dos sindicatos, né? Direito de voto e de ser votado por servidores aposentados em organizações sindicais também. Os aposentados, né? Direito de voto e de ser votado por servidores aposentados em organizações sindicais. Processo de demissão. A lei prevê, então, que a demissão dos servidores estáveis ela só ocorre mediante um processo administrativo
e sentença transitada de julgado. Lembrando que os que são estáveis, ó, eles já passaram de 3 anos como servidores. Até lá, eles todos são chamados de, por exemplo, você está entrando agora, você passou, você tomou posse, você entrou, você vai ser considerado um servidor em estágio probatório, né? Mas depois pode rolar um processo de demissão, mas aí você vai ter direito à ampla defesa. Isso quer dizer que você vai poder entrar numa ação com ação judicial, contratar um advogado e se defender. Caso a demissão seja invalidada judicialmente, o servidor tem direito à reintegração no caso. Isso porque depois que abrir um processo desse aqui, um PAD, né? Um processo administrativo, acontece que o servidor fica afastado, né? A avaliação de desempenho. Para adquirir estabilidade, a avaliação de desempenho ela é feita por uma comissão específica. Essa avaliação é crucial para confirmar a competência e a adequação do servidor ao cargo, como eu disse anteriormente. E ali tem uma avaliação periódica, normalmente tem uma avaliação periódica pelo seu chefe imediato. No caso de um professor, o chefe imediato vai ser o diretor da escola, né? Análise geral, né? A lei orgânica ela busca equilibrar a garantia dos direitos dos servidores públicos com eficiência administrativa, ao definir o que? Regras claras de remuneração, estabilidade, carreira e direitos trabalhistas. Então ela cria um ambiente de segurança jurídica para o servidor e estabilidade institucional da organização pública. Então ali, ó, a isonomia de vencimentos e instabilidades reforçam a transparência e o compromisso da administração pública de forma justa. Contudo, o foco dos concursos públicos e a avaliação periódica de desempenho garante a competência e a meritocracia, que a meritocracia sejam mantidas. Então, isso aqui, ó, essa análise geral, ela traz para a gente o quê? Que a lei orgânica, ela tem a pretensão, né, de definir regras claras. Para quê? Para que crie um ambiente de segurança jurídica, né, garantindo ao servidor estabilidade institucional para a administração pública também. Não só para o servidor, mas para a administração pública. Então, todas essas regras, elas são colocadas para garantir uma estabilidade institucional na organização pública, né? Essa isonomia de vencimentos, por exemplo, e estabilidades, elas reforçam o que? A transparência, o compromisso com a administração pública justa. Contudo, o foco dos concursos públicos, a avaliação periódica de desempenho, garante que a competência e a meritocracia sejam mantidas, ou seja, a administração pública ela vai avaliar o servidor para garantir que esse servidor ele tenha também, que a administração pública ela tenha pessoas competentes ali trabalhando, atuando, né? Então aqui, ó, eu botei aqui 3 questões para a gente avaliar juntos aqui, ó, como a branca cobra, né? Essas questões, no geral, no seu concurso aí de Conceição do Jacuípe, deve cair uma questão dessa aqui, ó. Como a banca cobra, ó. Como a banca possivelmente cobra questões relacionadas a esse tema. Aí eu vou falar agora para você, tá? Fica de olho nisso aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó, guia. Esse guia aqui, ó. Passe rápido no seu concurso. Guia para aprovação. Para aprovação, né? Você vai fazer o quê? Estudar certo e parar de perder tempo. Vou falar dele daqui a pouco. Vou falar desse aqui também, ó. É o Informática para Concursos Públicos. No seu concurso aí de Conceição do Jacuípe vai ter. E vai ter também língua portuguesa. Então tá 3 materiais aqui, 3 apostilas preparadas para você. Vou falar delas daqui a pouco. Vamos às questões, ó. Questão 1. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Conceição do Jacuípe, o servidor público municipal só pode ser exonerado do cargo estável, ou seja, aquele que já passou pelo estágio probatório de 3 anos só pode ser exonerado em que situação, né? Nesse exceto aqui. Esse exceto aqui é só uma tá certa, as outras são erradas, mas é para você escolher a errada. Então, a sentença transitada e julgado tá certo, né? Processo administrativo assegurado ante ampla defesa? Sim, também. Avaliação periódica de desempenho conforme estabelecido em lei? Sim, né? Por decisão unilateral do prefeito, quer dizer, o prefeito pode chegar lá e demitir a pessoa para contenção de despesas? Olha, errado.
Essa aqui é a errada. É mais ou menos assim que o seu concurso vai cobrar uma questão de tema relacionado ao serviço público municipal, tá? Agora a questão 2 aqui, ó, é sobre, conforme a lei orgânica do município, é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos em quais das seguintes situações. Em qual situação é permitido a acumulação de cargos? 2 cargos de médico? 2 cargos de médico? Não pode, né? 1 cargo de professor com um de natureza técnico-administrativa? 2 cargos de professor, mesmo que não haja compatibilidade de horário? Ó, esse aqui não pode ser, né? Porque se não há compatibilidade de horário, não tem como ele trabalhar. Tem que haver compatibilidade de horário, né? 1 cargo de professor e outro em uma empresa pública, sem limitação de horário, aí daria conflito de horário. Essa aí não pode. Então a resposta certa é essa aqui, ó. 1 cargo de professor, ou 2 cargos de professor, como a gente viu, e 1 de natureza técnico-administrativa. Essa seria a hipótese para quê? Para a acumulação de cargos. 2 cargos de professor, ou 1 cargo de professor com 1 de técnico administrativo, por exemplo, né? Ou técnico científico. Questão 3. Vamos à questão 3. Segundo a lei orgânica do município, o servidor público municipal adquire a estabilidade após quantos anos? 3, de efetivo exercício. Ou seja, ele tomou posse e aí começa a contar quando ele entra em efetivo exercício. Quando é que ele entra em efetivo exercício? Quando ele vai até a localidade onde está o local de trabalho dele e ele se apresenta ao chefe imediato, o chefe imediato assina que ele entrou em efetivo exercício e aí ele começa a efetivamente trabalhar. Aí começa a contar os 3 anos, né? Sendo então obrigatória para a aquisição da estabilidade, né? Então aqui qual é a pergunta? O servidor municipal adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Sendo obrigatória para a aquisição da estabilidade, o que é obrigatório para a aquisição da estabilidade? Ó? Avaliação periódica de desempenho feita pela chefia imediata, parece essa primeira aqui, né? Aprovação de uma comissão especial de desempenho, participação em um curso de qualificação promovido pela administração, essa não parece ser a certa, né? Aprovação em exames de conhecimento específico, essa também não parece ser a certa. Ó. Então, para adquirir estabilidade, o que é necessário para o servidor, o que o servidor precisa adquirir? Ó. Avaliação de desempenho pela chefia imediata ou aprovação em uma comissão especial de desempenho? Vamos voltar aqui no nosso texto para a gente tirar dúvida. Deixa eu achar aqui, ó. A estabilidade é garantida desde que sejam nomeados após concurso público. Essa estabilidade ela pode ser removida em 3 situações. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui o que a gente quer, né? Isonomia, acumulação de cargo, estabilidade, avaliação de desempenho, feita por uma comissão específica, né? Essa avaliação é crucial, tá vendo aí? Que você tem uma avaliação lá do seu chefe imediato, que ele fica ali te monitorando, mas quem decide vai ser uma comissão, né? Então, ó, no caso de Conceição do Jacuípe, uma comissão especial de desempenho, e essa aqui parecia certa, que as questões tem uma que sempre parece certa, é que vai te confundir. E aí, gostou da aula? Isso aqui é uma aula para você conhecer os direitos e os deveres dos servidores públicos municipais. E eu mostrei aqui para você questões de como isso cai em concurso. Agora, para você passar no seu concurso ou em qualquer outro concurso, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa seguir orientações, como por exemplo as que estão no nosso guia da aprovação rápida.
ele é importante para você, ele traz um passo a passo de como você deve se comportar para que você seja um servidor. Existem muitas etapas a serem vencidas e muitas habilidades a serem adquiridas. Não é assim, eu quero ser servidor público porque eu acho que o salário é bom. Não é só isso que você deve querer, não. Você deve mudar de atitude, mudar de vida para que você possa também se encaixar na função pública, que não é fácil de entrar. Como eu disse, são muitas etapas. E aqui, no nosso guia da aprovação rápida, ele te ajuda nisso aí. Traz técnicas e estratégias para a sua aprovação. Com esse guia vai aqui o curso de informática, com questões para concurso, e vai também uma apostila de português. Você não vai acreditar no preço, o preço é esse aqui. Chama pelo Zap e pede que o preço é esse aqui, R$18,90 pelo Zap, tá? Agora você fala assim, não quero pedir pelo Zap, eu quero comprar no cartão de crédito. Então acessa na Hotmart lá, que vou botar no primeiro link no comentário, e você vai adquirir esse material aqui que vai te ajudar bastante, eu te garanto. Trouxe aqui para você também, o mapa mental dessa aula de hoje, O mapa mental traz o seguinte, o servidor público municipal, então, ele vai ter para ele um regime jurídico, né? Ele vai ter que seguir ali. Deixa eu ampliar mais aqui para tu ver melhor, Ele vai ter que seguir ali, o servidor público municipal, então, para ele tem um regime jurídico, né? Esse regime jurídico é único. Traz também ali o plano de carreira para a administração direta, para as autarquias e fundações. O que são as isonomias de vencimento? Isso aqui é uma revisão, viu? Isso aqui é para revisão para você, É igualdade salarial para os cargos com atribuições semelhantes. O que eu falei também? Exceto vantagens de caráter individual ou peculiaridades no local de trabalho. Isso aqui tudo, pessoal, é um resumão, o que eu fiz em forma de mapa mental. Isso aqui é um mapa mental. Aqui tem os direitos trabalhistas, falando sobre o salário mínimo, falando sobre a irredutibilidade do salário, sobre o 13º, remuneração do trabalho noturno, férias anuais, licença maternidade de 180 dias para quem? Para a mamãe e 5 dias para o papai, né? A estabilidade, ela só é garantida após os 3 anos, os 3 anos de efetivo exercício. Não é quando você passa no concurso, não, ou quando você é nomeado, não, é quando você entra em efetivo exercício. A banca pode querer te pegar nesses peguinhas aí, né? E como são muitas informações, como você pode ver, isso pode se tornar bem difícil de acertar. Mas se você revisar, você já aumenta, potencializa as suas chances, né? A estabilidade também, ela pode ser perdida, né? Por sentença judicial transitada em julgado, se você cometer alguma coisa muito errada dentro do serviço público, como por exemplo roubo, furto, ou por exemplo você fizer algo relativo a não está tendo ética na função pública, não está seguindo ali as determinações da sua chefia imediata. Isso tudo pode ocasionar um processo administrativo que pode levar à sua demissão. E também você pode não passar na sua avaliação periódica de desempenho e aí você pode ser demitido também. Isso tudo é o que traz a lei orgânica ali. Sobre a aposentadoria, segue as normas da Constituição Federal, né? Segue as normas do INSS, ou seja, da Constituição Federal e INSS, né? A acumulação de cargos, permitida nos casos de 2 cargos de professor e 1 cargo de professor técnico científico e 2 cargos de professor de profissionais de saúde. Participação em conselhos, a participação é garantida. Livre associação sindical, né, direito sindical, processo de demissão, a gente já falou, e avaliação de desempenho, né? Ela é obrigatória para adquirir estabilidade, né, e realizada por uma comissão especial de avaliação. Isso tudo aí é o que está no seu regime jurídico? Não, isso está onde? Na sua lei orgânica. O que eu indico para você? Pegue a lei orgânica do município e faça um estudo sobre ela, para que você possa ter uma noção geral, né? Aqui eu trouxe para você, apenas o que está na lei orgânica do município de Conceição do Jacuípe, falando especificamente sobre o servidor público municipal, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você faça um comentário para ajudar o canal a se espalhar e também que você adquira os nossos materiais. Isso ajuda também a gente a continuar produzindo
conteúdo aqui. Por quê? Porque dá incentivo, fala assim, você adquire nosso material por esse valor aqui, né? Deixa seu like, comenta, significa que você gostou. Não adianta você só gostar, adianta você tomar a iniciativa e fazer algo. Se você não quiser comprar o material, não tem problema, pessoal. Você pode adquirir outro material. Esse material aqui é garantido, porque eu usei essas técnicas também para passar nos concursos que já passei. Então, ó, você pode adquirir esse material que é garantido, tá? Tem aqui a apostila de português, informática e o nosso guia da aprovação rápida com técnicas e estratégias para você passar. Quiser comprar no cartão, acessa o link fixado no primeiro comentário na Hotmart, você vai acessar lá, é seguro o site, você compra e você já tem acesso ao material. E se você quiser mais rápido, não quiser comprar à vista e mais rápido, acessar mais rápido, vem aqui no WhatsApp também, que é rápido também. Lá no Hotmart também é rápido. Valeu? Então essa foi uma aula aí de lei orgânica para o concurso de Conceição do Jacuípe. Muito obrigado por você estar aqui. Valeu. Até o próximo vídeo.